Bem, vamos aqui mais uma programação. Nós estamos aqui com Coisas da Vida, agora no Facebook e também no YouTube. Que coisa maravilhosa, você pode ver, rever e recomendar para os seus amigos. Hoje o nosso papo é com a nossa pastora e missionária Carminha. Está há algum tempo lá em África, como eles dizem, em África, e também especialmente em Maputo, em Moçambique. Daqui a pouco ela vai falar com a gente. Eu quero ler o texto da Palavra de Deus. Gostei desse texto, falamos aqui, e vamos repetir o texto de Isaías capítulo 6, versículo 8, que diz: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, missões, quem pode falar de missões, senão a nossa pastora Carminha. Oi, Carminha, dá o seu oi ao nosso público e vamos falar um pouquinho sobre missões. Olá, pastor Gilmar. Estou feliz de estar aqui, poder falar para toda essa gente bonita, daquilo que Deus tem feito ali em Moçambique, né? E Moçambique é um sonho de Deus que nós temos vivido e um desafio muito grande, né? Porque uma cultura muito machista e uma mulher como pastora. Não que lá não exista pastora, existe muitas pastoras, em outros ministérios, mas no nosso caso, Batista Renovada, né? Nós somos a primeira, está ali na frente de uma igreja, e também como estrangeira, né? Como missionária. Isso não foi fácil, mas graças a Deus hoje nós temos assim a aceitação de todos e nos tornamos até de uma certa forma pessoas que podem aconselhar, né? Até mesmo as autoridades ali da nossa convenção. E temos tido o respeito dos nossos irmãos, o carinho de todos. Tem sido uma bênção. Mas o nosso trabalho ali em Maputo, ele tem crescido, pastor Gilmar. Né? Nós já temos ali mais um trabalho que surgiu em Campoane, uma vila, né, chamada Campoane, um bairro mais distante de Maputo. E temos ali um moço que ele também já fez um curso de teologia, fez um preparo transcultural e está ali começando um trabalho semelhante ao nosso, que começou com um projeto de futebol. Não é? Meninos, eu não ensino futebol, né? Jogo futebol, né? Mas havia um missionário ali que ensinava futebol e aqueles garotos foram e hoje eles estão fazendo isso, reproduzindo. Aqueles meninos, que eram meninos e hoje são rapazes, né? Homens, estão reproduzindo e para a graça de Deus, para a glória de Deus. E nós estamos felizes em ver que Deus tem feito o trabalho dele prosperar ali em Maputo. A sua experiência missionária, Carminha, também vai também numa direção de trabalhar os refugiados de guerra, principalmente aquelas crianças que são abandonadas, perderam seus pais. Eu lembro de uma ocasião que eu estive em África, lá em Moçambique. Eu visitei um acampamento que me deu dó de ver aquelas crianças assim, abandonadas, não sei como é que chama aquele projeto Arco-Íris, ainda tem ainda? Sim, existe lá o orfanato Arco-Íris, né? Tem muitas crianças órfãs, né? Mas hoje já não existe mais esses refugiados de guerra. Nós tivemos um trabalho... Tem uma melhorada boa então? Sim, hoje já não existe mais, o país já está caminhando, né? Graças a Deus, hoje Moçambique está mais desenvolvido. E existem os refugiados de guerra que estão em Nampula, mas são refugiados que vêm de outros países. Então já não temos, mas tivemos um trabalho com crianças de rua, um trabalho muito bom e chegou assim um bom nível, mas infelizmente eu estou na igreja, mas eu não posso assistir todos os trabalhos da igreja. Existia um casal que estava com essas crianças de rua. Depois que esse casal foi embora, foi colocado na mão de outro casal de missionário e infelizmente esse casal deixou o trabalho acabar, não é? Mas o pessoal da Jocum pegou essas crianças e estão desenvolvendo um trabalho com eles em uma outra localidade, não na nossa igreja mais. Mas eu queria que você falasse também, Carminha,
um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, é um trabalho com os surdos, né? Sim. E isso tem sido gratificante todas as vezes que você consegue passar para nós esse trabalho, que é um trabalho forte aqui na Igreja Batista Missionária, né? Com a Lucília, com a Isabel, com a Aline, tanta gente boa, né? Sim, nós temos um trabalho com surdos, né? Já tivemos mais de 60 surdos. Hoje nós temos muito assim, surdos, 60 sim, é muito, né? sim, muito mais. Já temos a linguagem de sinais, né? Uma gramática de linguagem de sinais, mas nós estamos caminhando para poder ter a língua de sinais grafada. Mas nós temos, a nossa igreja em particular, está no projeto de visualizar, né? Grafar em audiovisual a linguagem de sinais. E isso uma igreja do Quênia entrou em parceria conosco e leva os nossos meninos para lá, jovens, né? E eles estão grafando, né, com audiovisual a Bíblia, né, a palavra de Deus na linguagem surda. Isso tem sido maravilhoso, porque a compreensão deles tem crescido. Já houve um trabalho experimental em Maputo e foi de uma grande aceitação. E a gente tem visto assim, os surdos crescerem. Nós temos surdos que já fez teologia, temos surdos que são evangelistas, né? E surdos que estão pregando a palavra do Senhor. Eu tive a oportunidade de receber lá de Curitiba um pastor maravilhoso que esteve aqui com a gente, e agora tivemos em Salvador um pastor surdo que veio estar com a gente, eu acho que o Damasceno. Foi maravilhoso os dias que ele esteve aqui ministrando. Isso é algo assim muito grande no mundo espiritual para o trabalho missionário, porque muitas vezes as pessoas não compreendem que é uma alma que precisa também ser evangelizada e alcançada, né? Exatamente. É como em Moçambique, geralmente as famílias escondem, né? Alguém que tem portador de alguma doença, né? E no caso dos surdos, que possuem a doença auditiva, eles escondem, porque para eles é feio, alguma maldição. E o surdo não tem oportunidade. Eles acreditam que tudo é maldição. Inclusive, sim, tudo é uma pessoa espiritual. albina, né? Bom a gente falar um pouquinho, uma pessoa albina, eles escondem o que podem, porque acham que é uma maldição que aconteceu. E não é. Exatamente. E essas pessoas geralmente não têm acesso ao mercado de emprego. E tem sido a nossa luta, né, de trabalhar e conscientizar as pessoas que eles são pessoas normais, apenas têm uma deficiência física, né, e auditiva. E temos um trabalho também com as meninas surdas, né, um projeto com artesanato e também de corte e costura. E elas estão crescendo a cada dia, desenvolvendo artesanato, inclusive essas roupas que eu uso, são elas que estão fazendo. E são meninas que muitas portadoras da HIV, né, da AIDS, e que não tinham também oportunidade, pessoas que tinham problema de alimentação em casa, e que hoje elas têm uma refeição na igreja e ainda no final do mês pode levar algum dinheiro para casa, porque elas fazem e vendem a uma cooperativa, né? Vende e geralmente tiram uma parte para comprar outras mercadorias e outra parte então é dividido entre elas com quem trabalha, né? Porque tudo é organizado, quem participou mais, quem trabalhou menos recebe menos, quem participa mais recebe mais. E com isso nós temos assim dado oportunidade para aquelas meninas surdas. Sim. Nós já temos um bom número ali trabalhando nessa questão do artesanato. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pobreza de Moçambique. Eu estive em Moçambique, eu acho que mais de 15 anos atrás, eu acho. E a gente entrava naquela feira e ficava horrível, porque não tinha quase nada para comprar. E tudo era super caro, né? E eu lembro que tinha uns ratinhos, assim, uns pedacinhos de ratinho que eram vendidos, né? Na feira. Eu fiquei horrorizado com aquilo, e inclusive eu fui almoçar fora e alguém disse assim: vão te servir rato. Eu fiquei apavorado, orando para que aquele rato não viesse na minha mesa, né, Gabi? A pobreza ainda continua forte ainda em Moçambique? A pobreza continua. Em Maputo, onde está sendo a realidade é outra, né? Porque todo o investimento é aplicado na capital, né? Como em todas as capitais. Mas o resto do país é um caos, né? Com essas chuvas mesmo, as casas são feitas de material local, de
taipa, como diz aqui no Brasil, e com a chuva derrete, né? Então o povo fica desabrigado, sem ter para onde ir. Mas a questão da alimentação, da alimentação em Moçambique, em Maputo, hoje é um suprimento a grandes supermercados, a realidade já mudou. Há muitas frutas, muitos legumes, só que tudo muito caro, né? E também o estado daquele produto não é tão bom. Né? E geralmente se recorre à África do Sul, porque o estado de conservação não é tão bom, por causa da quintura e a forma de conservação que é precária. E a ocasião lá em Moçambique, né, Carminha, onde as pessoas às vezes só têm o direito de fazer uma refeição um dia, né? E a gente se sente milionário. Então é importante que a gente saiba disso, não é verdade? Sim, é verdade. Em alguns lugares, né, como eu já falei, fora de Maputo, aos arredores da cidade acontece isso. Aquela extrema pobreza, mas também um hábito cultural. Porque geralmente nós temos as 3 refeições, mas para o moçambicano é a noite que é a principal refeição. Então, por isso eles deixam para a noite. E muitos não têm o hábito, por não ter mesmo, né? Aquela questão de o povo sair cedo de casa e não ter condições de tomar a refeição no local de trabalho. Então, a maioria das pessoas é assim, é isso mesmo. Carminha, popularmente que a gente chama, né? Nossa pastora está voltando para a África, né, Carminha? Sim. Aí, fala aí da sua volta, depois nós vamos colocar também um endereço também para você fazer um depósito de oferta na conta da missionária Carminha. Nós estamos voltando para Moçambique no dia 28 de abril, ou melhor, de abril, e o grande desafio é a questão que nós temos passado no momento, é termos um local próprio, né, para construir. Nós compramos um terreno num dos bairros da periferia da cidade, mas foi invadido pelos islâmicos e ficou parado durante todo esse tempo. Depois que cheguei aqui, então, tive a notícia que que os islâmicos levantaram lá um muro e nós, então, pedimos para que os irmãos fossem lá ao Conselho Municipal, que é o órgão competente, né, responsável para poder estar interferindo. E eles, para a glória de Deus, né, nós conseguimos embargar a obra, é coisa que não acontece em Moçambique. Igreja em Moçambique não tem voz, porque 60%, 70% do país é islâmico. E além do mais, é que a igreja em Moçambique não é bem vista, não é reconhecida. Não é? Mas nós conseguimos embargar essa obra, é uma vitória muito grande. E nós temos certeza que dentro em breve vamos ter o nosso terreno para podermos construirmos um templo para o Senhor. Muito bem, Carminha, nós vamos fazer o seguinte, tem conta no Banco do Brasil? Isso, conta no Banco do Brasil. Banco do Brasil, agência 0019, dígito 1. Repetindo, agência 0019, dígito 1, né? E também conta corrente. 66909, dígito 1. 66 909, 909, dígito 1. dígito 1. Aí você escreve lá Maria do Carmo Cruz. Exatamente. E quando aparecer na tela, você confirma, tá? Tá beleza, então? Carminha, muito obrigado, Deus abençoe, foi muito bom tê-la aqui com a gente, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, deixo meu abraço para todos. Muito bem, então nós vamos encerrando aqui a nossa participação, tendo sempre o apoio da nossa querida deputada Ângela Souza, Via Beleza, a cidade está mais perfumada com Via Beleza. Também nós queremos dizer para você pode compartilhar, pode ir aí, registrar aí no YouTube o seu ok e falar com a gente, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, fica com Deus, fica na paz, até o próximo vídeo.